Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Emerson, eu sou aluno de Ciência da Computação e eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre escalonamento de processos na disciplina de Sistemas Operacionais. Bom, eu e meu grupo a gente preparou uma apresentação aqui sobre alguns tipos de escalonamento e o primeiro deles que eu vou falar é sobre o preentivo. Bom, eu vou citar algumas características de cada tipo de escalonamento. O primeiro do escalonamento preentivo é que o sistema ele pode interromper um processo em execução para que outro processo utilize o processador. Ele também permite que o sistema dê atenção imediata mais prioritários, a processos mais prioritários, como no caso de sistemas em tempo real. Ele também proporciona melhores tempos de resposta em sistemas de tempo compartilhado. O compartilhamento do processador de uma maneira mais uniforme entre os processos. A troca de um processo pelo outro na CPU, causado pela preempção, gera um overhead no sistema. Um overhead é um processo ou armazenamento em excesso. Critérios de preempção devem ser definidos para que o overhead não se torne crítico. Então, essas foram algumas características do escalonamento preemptivo. O próximo que eu vou falar aqui é o de múltiplas filas. Nesse tipo de escalonamento, os processos são associados às filas em função de características próprias, como importância para a aplicação, tipo de processamento ou área de memória necessária. A principal vantagem de múltiplas filas é a possibilidade da convivência de mecanismos de escalonamento distintos em um mesmo sistema operacional. Além disso, nesse mecanismo, o processo não possui prioridade, ficando essa característica associada à fila. O processo sofre preempção caso um outro processo entre em uma fila de maior prioridade. A desvantagem do escalonamento por múltiplas filas é que, no caso de um processador alterar seu comportamento no decorrer do tempo, não poderá ser redirecionado para outra fila. Aqui um exemplo, né? A maior prioridade são a fila de processos do sistema, fila de processos interativos e fila de processos batch. Assim, por prioridade. Agora eu vou falar sobre múltiplas filas com realimentação. Também implementa diversas filas, onde cada uma tem uma prioridade de execução associada. Porém, os processos não permanecem em uma mesma fila até o término do processamento. O sistema identifica dinamicamente o comportamento de cada processo, ajustando assim suas prioridades de execução e mecanismos de escalonamento. Os processos eles não são previamente associados às filas de pronto, e sim direcionados pelo sistema entre as diversas filas com base em seu comportamento. Aqui está o exemplo da execução desse escalonamento. O processo criado ele entra no final da fila de mais alta prioridade. Cada fila ela implementa o mecanismo de FIFO para escalonamento. Quando o processo em execução deixa a CPU por preempção por prioridade ou por solicitação, há um recurso do sistema, ele é reescalonado para dentro da mesma fila. Caso o processo esgote seu quantum de tempo, ele é redirecionado para uma fila de menor prioridade, a preempção por tempo, e assim por diante. A fila de mais baixa prioridade implementa o mecanismo de escalonamento circular. O quanto em cada fila varia em função de sua prioridade. Quanto maior a prioridade, menor seu quantum de tempo. Esse tipo de escalonamento ele atende às necessidades dos diversos tipos de processos. Pode ser implementado em qualquer tipo de sistema operacional e ele pode gerar um grande overhead no sistema. Ainda assim, pode justificar sua implementação. Tá aqui um exemplo, né, do múltiplas filas com realimentação. A fila 1, o FIFO adaptado, a preempção por tempo, fila 2 e assim por diante, até o final da fila N circular. E por último, eu vou citar aqui o sistema, o escalonamento em sistema de tempo real. Algumas aplicações específicas exigem respostas imediatas para a execução de determinadas tarefas. Nesse caso, a aplicação deve ser executada em sistemas de tempo real. O escalonamento em sistemas de tempo real deve levar em consideração a importância relativa de cada tarefa na aplicação. Em função disso, o escalonamento por prioridades é o mais adequado para sistemas do tempo real.
Não deve existir o conceito de fatia de tempo, e a prioridade de cada processo deve ser estática. Bom, essa foi a apresentação do meu grupo. Queria agradecer a oportunidade e muito obrigado a todos que acompanhou esse vídeo.